O milionário chorava no túmulo todos os dias. A mendiga surgiu com olhos de quem sabia algo. Uma frase corta o ar como uma faca afiada. Seu filho não está morto aí. O vento gelado de julho cortava o rosto de Lorenzo Antunes enquanto ele subia a colina íngreme do Cemitério da Consolação, em São Paulo. Suas mãos enluvadas seguravam um buquê de lírios brancos, as mesmas flores que trazia todos os anos, no mesmo dia, na mesma hora. Era um ritual que ele cumpria com a precisão de quem controlava impérios, fusões milionárias e destinos alheios. Lorenzo Antunes não era homem de sentimentos, mas havia um lugar onde sua armadura se rachava, mesmo que só por alguns minutos, diante do túmulo de mármore negro com detalhes em ouro que guardava a memória de Caetano Antunes, seu único filho. Lorenzo tinha 68 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás, olhos claros que intimidavam qualquer interlocutor e uma postura ereta que desafiava o peso dos anos. Era presidente da Antunes Capital, uma das maiores gestoras de investimentos do país, e sua reputação era tão sólida quanto temida. Diziam que ele nunca chorava, nunca vacilava, nunca perdia. Mas ali, naquele pedaço de terra fria e silenciosa, Lorenzo permitia que algo próximo da humanidade tocasse sua superfície. Caetano havia partido há 23 anos. Um acidente. Circunstâncias nebulosas. Lorenzo jamais quis investigar a fundo. Talvez porque a verdade doesse mais que a dúvida. Talvez porque ele, no fundo, soubesse que fora um pai ausente, controlador, incapaz de ver o filho como outra coisa, além de uma extensão de si mesmo. Ele se ajoelhou diante da lápide, colocou as flores ao lado de outras já murchas e murmurou as mesmas palavras que repetia todos os anos. Perdoe-me, meu filho. Eu tentei. Eu não soube. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Ao levantar os olhos, Lorenzo percebeu uma figura curvada do outro lado do jazigo. Uma mulher. Ela estava de costas, abraçada a dois garotos que pareciam ter entre 12 e 13 anos. Vestia um casaco surrado, com remendos visíveis nos cotovelos, e os cabelos castanhos estavam desgrenhados, caindo sobre os ombros de forma desordenada. As crianças usavam roupas limpas, mas simples, e pareciam desconfortáveis com o frio. Lorenzo sentiu uma onda de indignação subir pelo peito. Aquele era um cemitério particular, restrito. Como aquela gente havia entrado ali? Levantou-se bruscamente, limpando os joelhos da calça de alfaiataria. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou com a voz grave e autoritária. A mulher virou-se lentamente. Seu rosto estava marcado pelo tempo, mas não pela idade. Eram marcas de cansaço, de noites mal dormidas, de lágrimas contidas. Seus olhos castanhos escuros tinham uma profundidade perturbadora, como se carregassem histórias demais para um corpo só. "Eu vim ver meu amor", ela respondeu com a voz rouca, mas firme. Lorenzo franziu o senho. "Seu amor? Isso aqui é propriedade privada da família Antunes. Vocês não têm autorização para estar aqui." A mulher deu um passo à frente, segurando as mãos dos meninos com força, como se temesse que eles fossem arrancados dela a qualquer momento. "Eu tenho todo o direito de estar aqui, tanto quanto o senhor." Lorenzo riu. Um riso curto, cheio de desdém. "A senhora não sabe com quem está falando." "Sei sim", ela disse, erguendo o queixo. "O senhor é Lorenzo Antunes. E eu sou Ayla Vasconcelos." O nome não significava nada para ele. Lorenzo cruzou os braços, impaciente. "Nunca ouvi falar. E isso não muda o fato de que vocês estão invadindo um espaço privado. Vou chamar a segurança." Ayla soltou as mãos dos meninos e deu mais um passo em direção a Lorenzo. Seus olhos brilhavam, não de medo, mas de algo que ele não conseguia identificar. Coragem. Desespero. Ambos. "Chame. Mas antes quero que o senhor saiba de uma coisa." Lorenzo hesitou. Algo na voz dela o fez parar. "Seu filho não está morto aí." O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Lorenzo sentiu o sangue gelar nas veias. Olhou para a mulher como se ela tivesse acabado de cometer uma blasfêmia. "O quê?" ele rosnou, dando um passo ameaçador em sua direção. Ayla não recuou. "Caetano não está nesse túmulo. Ele nunca esteve." Lorenzo sentiu a raiva explodir em seu peito. Apertou os punhos.
as veias saltando nas têmporas. A senhora é louca, está delirando. Meu filho morreu há mais de 20 anos. Eu mesmo identifiquei o corpo. Ayla balançou a cabeça lentamente, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. O senhor identificou um corpo, mas não era o dele. Lorenzo estava prestes a gritar, a expulsá-la dali com as próprias mãos, se necessário, mas algo na firmeza dela, na calma perturbadora com que falava, o fez hesitar. Quem diabos é você? Ele perguntou, a voz tremendo pela primeira vez em décadas. Ayla respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Eu fui a mulher que amou seu filho, a mulher que ele escondia de você. A mulher que carregou os filhos dele no ventre, enquanto o senhor chorava um túmulo vazio. Lorenzo sentiu o mundo girar. Olhou para os dois meninos, que permaneciam em silêncio, observando tudo com olhos assustados. Eram gêmeos, idênticos. Cabelos escuros, olhos profundos, traços delicados mas marcantes. E então, como um soco no estômago, Lorenzo viu a semelhança, o formato do rosto, o olhar. Caetano. Ele cambaleou levando a mão ao peito. Sentiu as pernas fraquejarem. Isso é mentira, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Isso é uma farsa. Ayla abriu a bolsa surrada que carregava a tiracolo e tirou de dentro um envelope amarelado. Estendeu-o para Lorenzo com mãos trêmulas. Abra. Lorenzo hesitou, mas acabou pegando o envelope. Dentro havia uma fotografia antiga, desgastada nas bordas. Nela Caetano sorria, um sorriso verdadeiro, não aquele forçado que usava nas fotos da família. Ele segurava 2 bebês recém-nascidos, um em cada braço, e olhava para a câmera com uma expressão de felicidade pura. Lorenzo nunca havia visto aquele sorriso no rosto do filho. Virou a foto. No verso com a caligrafia inconfundível de Caetano estava escrito: "Se algo me acontecer, cuide dos 3 por mim." As mãos de Lorenzo tremiam tanto que ele quase deixou a foto cair. Onde você conseguiu isso?" ele sussurrou. "Ele me deu, 2 dias antes de desaparecer." Lorenzo ergueu os olhos para ela, a mente em colapso. Desaparecer? Ayla sentiu as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. "Caetano não morreu naquele acidente, Sr. Antunes. Ele fugiu, porque tinha medo de você. Medo do que o senhor faria se descobrisse sobre nós, sobre os meninos." Lorenzo soltou um som rouco, algo entre um gemido e um grunhido. Levou a mão à testa, pressionando as têmporas como se pudesse expulsar aquelas palavras de sua mente. "Isso não faz sentido. Nada disso faz sentido." Ayla deu mais um passo, agora tão perto, que ele podia ver as marcas de fadiga sob seus olhos. "Faz sim. O senhor só não quer aceitar." Lorenzo olhou novamente para os meninos. Eles observavam tudo em silêncio, agarrados um ao outro. Dante, o que estava à esquerda, tinha uma expressão fechada, quase hostil. Ian, à direita, parecia assustado, mas curioso. "Como sei que eles são realmente meus netos?" Lorenzo perguntou, a voz ainda dura, mas com uma rachadura visível. Ayla enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel dobrado. Era um exame antigo de DNA, realizado anos atrás, com o nome de Caetano Antunes claramente impresso. "Eu guardei tudo, todas as provas, porque sabia que um dia eu teria que provar a verdade." Lorenzo pegou o papel com mãos trêmulas. Leu, releu. As palavras dançavam diante de seus olhos. Compatibilidade genética confirmada. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Ele recuou, cambaleando até encostar no túmulo de mármore. Sentiu o frio da pedra através do casaco. "Por que você nunca me procurou antes?" ele perguntou, a voz quase inaudível. Ayla soltou um riso amargo, sem humor. "Porque eu tive medo. Medo de que o senhor me destruísse como destruiu seu próprio filho." Lorenzo ergueu os olhos indignado. "Eu não destruí Caetano. Destruiu sim." Ayla explodiu, a voz ecoando pelo cemitério vazio. "O senhor o sufocou. O senhor o moldou à sua imagem sem nunca perguntar o que ele queria. Ele me contou tudo. Como o senhor controlava cada minuto da vida dele, cada decisão, cada amizade. Caetano não era seu filho. Era seu boneco." Lorenzo sentiu a raiva subir novamente, mas junto com ela veio algo mais profundo,
mais doloroso. Culpa. Eu só queria o melhor para ele. O melhor para o Senhor. Ayla corrigiu. A voz agora mais baixa, mas não menos cortante. Nunca para ele. Lorenzo desviou o olhar, incapaz de encarar aqueles olhos acusadores. Os meninos permaneciam em silêncio, absorvendo cada palavra, cada revelação. O que você quer de mim? Lorenzo perguntou finalmente, a voz cansada. Ayla respirou fundo, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu quero que o senhor reconheça seus netos, que dê a eles o que é deles por direito. Não estou pedindo esmola. Estou exigindo justiça. Lorenzo olhou novamente para Dante e Ian. Seus netos, os filhos de Caetano, a única parte de seu filho que ainda vivia. Algo dentro dele se moveu. Não era amor. Ainda não. Mas era possibilidade. Eu preciso de tempo, ele disse, a voz controlada novamente, mas sem a frieza de antes. Preciso verificar tudo. Confirmar. Ayla assentiu. Confirme. Investigue. Porque enquanto o senhor duvida, seus netos passam fome. Lorenzo sentiu outra pontada de culpa. Olhou para as roupas surradas dos meninos, para o casaco remendado de Ayla. Onde vocês estão morando? Ayla hesitou, mas respondeu. Em um abrigo, na zona leste. Lorenzo fechou os olhos. Seus netos. Vivendo em um abrigo. Vou mandar alguém verificar sua história, ele disse, a voz firme. Se for verdade, eu cuido de vocês. Ayla balançou a cabeça. Não quero caridade. Quero reconhecimento. Terá, Lorenzo prometeu. Se for verdade. É verdade, Ayla disse, segurando as mãos dos meninos novamente. E o senhor sabe disso. Lorenzo não respondeu. Deu meia volta e começou a descer a colina, as pernas pesadas, a mente em turbilhão. Atrás dele, Ayla permaneceu parada, observando-o partir. Dante apertou sua mão. Mãe, aquele homem é nosso avô. Ayla olhou para o filho, os olhos ainda úmidos. É, meu amor, aquele homem é seu avô. E ele vai nos ajudar? Ian perguntou, a voz cheia de esperança. Ayla não sabia o que responder. Olhou novamente para o túmulo de mármore, para o nome gravado em dourado. Caetano Antunes. Espero que sim, ela sussurrou. Espero que sim. Nos dias que se seguiram, Lorenzo Antunes não conseguiu pensar em outra coisa. Cancelou reuniões, adiou negociações, ignorou ligações urgentes. Pela primeira vez em décadas, sua mente não estava focada em lucros e aquisições. Contratou investigadores particulares. Pediu exames de DNA dos meninos. Vasculhou arquivos antigos procurando qualquer menção ao nome Ayla Vasconcelos. E encontrou. Encontrou registros de uma advogada brilhante, formada com honras pela USP, especializada em direitos humanos. Encontrou artigos de jornal antigos, nos quais ela era citada defendendo causas sociais, enfrentando poderosos. Encontrou fotos dela em eventos, ao lado de Caetano, escondidas em álbuns que ele nunca havia visto. Seu filho tinha uma vida secreta, uma vida inteira que Lorenzo desconhecia. E então encontrou a certidão de nascimento dos gêmeos. Dante Lorenzo Vasconcelos Antunes, Ian Caetano Vasconcelos Antunes, nascidos em 15 de março, há 22 anos. Pai, Caetano Henrique Antunes. Era verdade, tudo era verdade. Lorenzo sentou-se em sua poltrona de couro no escritório, a certidão em mãos, e pela primeira vez em mais de 20 anos, chorou. Chorou pela perda do filho. Chorou pela descoberta dos netos. Chorou pelo tempo perdido, pelas oportunidades desperdiçadas, pela frieza que construiu ao redor de si mesmo como uma fortaleza. Mas as lágrimas duraram pouco. Lorenzo Antunes não era homem de se perder em sentimentalismos. Enxugou o rosto, endireitou a gravata e pegou o telefone. Ligue para o Dr. Mendes, ordenou a secretária. Quero um encontro com ele amanhã de manhã. E prepare os contratos de custódia compartilhada. Versão completa. Sim, senhor Antunes. Lorenzo desligou e olhou pela janela panorâmica de seu escritório, que dava para a Avenida Paulista. Lá embaixo, a cidade fervilhava, indiferente aos dramas pessoais de seus habitantes. Ele tinha netos, herdeiros. A linhagem Antunes não havia terminado com Caetano. Mas Lorenzo não pensava em afeto. Pensava em estratégia,
em continuidade, em controle. Os meninos seriam moldados, educados, transformados em sucessores dignos do império que ele construiu. E Ayla? Bem, Ayla seria neutralizada. Lorenzo já havia decidido. Ela teria moradia, dinheiro, conforto, mas não teria poder, não teria voz, porque mulheres como ela, fortes e desafiadoras, eram perigosas. Precisavam ser controladas. Ele pegou o telefone novamente e discou um número que não usava há anos. Renato, sou eu, Lorenzo. Preciso de um favor grande. Do outro lado da linha, uma voz grave respondeu. Pode falar, Lorenzo. Você sabe que pode contar comigo. Lorenzo sorriu, um sorriso frio calculista. Preciso que você monte um caso. Negligência. Algo que cole. Tenho todos os detalhes que você precisa. Entendido. Quando você quer isso pronto? O mais rápido possível. Lorenzo desligou e recostou-se na poltrona. Olhou novamente para a certidão de nascimento, para os nomes de seus netos. Dante e Ian teriam tudo. Educação de elite, oportunidades infinitas, poder. E Ayla? Ayla teria exatamente o que merecia por ter escondido seus netos dele todos aqueles anos. Nada. Uma semana depois, Lorenzo convidou Ayla e os meninos para um jantar em sua mansão, no Jardim Europa. A casa era imensa, com jardins perfeitamente cuidados, esculturas importadas e uma fachada que mais parecia um museu do que um lar. Ayla chegou com os meninos, ainda desconfiada, mas esperançosa. Lorenzo os recebeu na porta, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sejam bem-vindos. Dante e Ian olharam ao redor, boquiabertos. Nunca haviam visto tanta riqueza concentrada em um só lugar. Durante o jantar, servido por empregados silenciosos em um salão enorme demais para 4 pessoas, Lorenzo foi cordial. Fez perguntas sobre os meninos, sobre seus gostos, suas habilidades. Observou-os com atenção, analisando cada gesto, cada resposta. Dante era mais reservado, desconfiado. Ian era mais aberto, curioso. Lorenzo gostou mais de Dante. Ao final da refeição, ele chamou Ayla para uma conversa particular em seu escritório. Tenho uma proposta para você, ele disse, sentando-se atrás de sua mesa de mogno. Ayla permaneceu de pé, os braços cruzados. Estou ouvindo. Lorenzo abriu uma gaveta e tirou um documento. Colocou-o sobre a mesa e empurrou em direção a ela. Custódia compartilhada. Você assina isso e eu garanto moradia, alimentação e educação de primeira linha para os meninos. Eles terão tudo o que precisam. Ayla pegou o documento e começou a ler. Franziu o senho. Aqui diz que eu concordo em deixá-los morarem com o senhor durante a semana. Exatamente. Eles precisam de estabilidade, de uma rotina adequada. Você pode visitá-los nos fins de semana. Ayla ergueu os olhos desconfiada. E por que eu concordaria com isso? Lorenzo recostou-se na cadeira, os dedos entrelaçados. Porque você não tem escolha. Olhe para você, Ayla. Você mora em um abrigo. Trabalha onde? Como faxineira. Auxiliar de limpeza? Você acha que pode dar a eles o que eu posso? Ayla sentiu a raiva ferver, mas também a humilhação. Porque ele estava certo. Ela não tinha nada. Eu sou a mãe deles, e eu sou o avô, e tenho recursos que você nunca terá. Ayla olhou novamente para o documento. Cada palavra parecia uma armadilha. Se eu não assinar, Lorenzo sorriu. Aquele sorriso frio, predatório. Então você continuará vivendo como vive. E seus filhos continuarão sem futuro. Ayla sentiu as lágrimas ameaçarem, mas não deixou que caíssem. Não na frente dele. Pensou em Dante e Ian. Pensou em tudo o que haviam passado. Nas noites de fome, nas manhãs geladas no abrigo, nas roupas doadas que nunca serviam direito. Pensou em tudo o que eles poderiam ter. E assinou. Lorenzo pegou o documento de volta satisfeito. Ótima decisão. Ayla levantou-se, as pernas bambas. Posso vê-los quando quiser? Claro. Nos fins de semana. E se eu mudar de ideia? Lorenzo olhou para ela com uma expressão que gelou seu sangue. Não mude. Ayla saiu do escritório com o coração pesado. Encontrou os meninos na sala, brincando com um globo terrestre antigo. Mãe, a gente vai morar aqui? Ian perguntou, os olhos brilhando. Ayla forçou um sorriso. Vocês vão.
Eu vou visitá-los. Dante franziu o senho. Por quê? Você não vem com a gente? Ayla ajoelhou-se segurando os rostos dos dois. Eu vou estar sempre perto. Sempre. Mas vocês precisam de oportunidades que eu não posso dar. Entendem? Ian assentiu, mas Dante continuou desconfiado. Eu não gosto dele, Dante disse baixinho. Ayla beijou a testa do filho. Eu sei, meu amor. Mas façam isso por mim. Por favor. Dante hesitou, mas acabou concordando. Aquela foi a última noite que Ayla passou com os filhos em liberdade. 2 meses depois, ela foi acusada de negligência grave. Documentos adulterados, testemunhos comprados, imagens de segurança manipuladas. Tudo apontava para ela. Foi julgada, condenada e enviada para um presídio feminino na periferia de São Paulo. Durante 20 anos, escreveu cartas semanais para os filhos. Nenhuma delas chegou ao destino. Todas foram interceptadas por Lorenzo e destruídas. E Dante e Ian cresceram acreditando que a mãe os havia abandonado. 20 anos podem parecer uma eternidade ou um instante, dependendo de onde você os vive. Para Ayla Vasconcelos, cada dia dentro do presídio feminino de Santana foi uma eternidade. Cada amanhecer era uma luta para não perder a sanidade, cada anoitecer uma batalha contra o desespero. Mas ela tinha um motivo para continuar. Dante e Ian, seus filhos, seus meninos. Mesmo sem nunca receber resposta, Ayla escrevia. Toda semana, religiosamente, pedia papel e caneta emprestados a outras detentas e escrevia cartas. Cartas cheias de amor, de saudade, de encorajamento. Contava sobre seu dia, sobre as pequenas vitórias, sobre como pensava neles a cada segundo. Terminava sempre com a mesma frase. Vocês ainda me chamam em sonhos. Eu ainda escuto. Nunca soube que nenhuma dessas cartas chegava aos destinatários. Nunca soube que Lorenzo Antunes as interceptava pessoalmente, rasgando-as uma por uma, jogando-as no lixo como se fossem papéis sem valor. Enquanto Ayla definhava atrás das grades, Dante e Ian cresciam em um mundo completamente diferente. A mansão dos Antunes tornou-se o único lar que conheciam. Estudaram nos melhores colégios de São Paulo. Tiveram aulas particulares de inglês, francês, música e etiqueta. Usavam roupas de grife, viajavam para o exterior nas férias, frequentavam clubes exclusivos. Tinham tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto verdade, exceto afeto. Lorenzo criou os netos à sua imagem e semelhança. Desde pequenos, foram moldados para serem sucessores do Império Antunes. Aprenderam sobre ações, investimentos, fusões e aquisições antes mesmo de aprenderem a andar de bicicleta. A infância deles foi uma série de lições, regras e expectativas. Dante absorveu tudo como uma esponja. Tornou-se sério, calculista, racional. Aos 15 anos, já participava de reuniões do conselho. Aos 18, fechou sua primeira aquisição. Aos 22, tornou-se vice-presidente da Antunes Global, a divisão internacional da empresa. Era a joia da coroa de Lorenzo. Ian, por outro lado, sempre foi diferente. Mais sensível, mais questionador. Não se adaptou ao mundo frio dos negócios com a mesma facilidade que o irmão. Estudou administração para agradar ao avô, mas seu coração estava em outro lugar. Fundou, aos 20 anos, uma ONG chamada Recomeço, dedicada a ajudar ex-presidiários a se reintegrarem à sociedade. Lorenzo tolerava o projeto de Ian, mas não o apoiava. Via aquilo como uma perda de tempo, uma distração da verdadeira missão da família. Os irmãos eram próximos, mas diferentes. Dante era a mente, Ian era o coração. E ambos carregavam uma cicatriz invisível, a ausência da mãe. Lorenzo havia contado a mesma história para os dois desde que eram crianças. Sua mãe os abandonou. Ela era uma mulher instável, irresponsável. Preferiu a própria liberdade a vocês. Mas não se preocupem, eu estou aqui. Eu sempre estarei. Dante acreditou. Ou melhor, escolheu acreditar. Era mais fácil assim. Ian, por outro lado, sempre teve dúvidas. Fragmentos de memórias o assombravam. Uma voz cantando. Mãos gentis, um cheiro de lavanda. Mas toda vez que tentava falar sobre isso, Dante o interrompia. Não adianta ficar remoendo o passado. Ela não quis a gente. Ponto.
E assim os anos passaram. Em um dia frio de junho, Ayla Vasconcelos finalmente saiu do presídio. Tinha 53 anos, cabelos já grisalhos, pele marcada pelo tempo e pela dureza da vida. Carregava apenas uma mochila surrada, com algumas roupas doadas, e um envelope amarelado que guardava como tesouro a fotografia de Caetano com os bebês. A cidade havia mudado muito. Prédios novos, ruas diferentes, tecnologia que ela mal compreendia. Mas Ayla não estava ali para se adaptar ao mundo. Estava ali por uma única razão: encontrar seus filhos. Perguntou, pesquisou, investigou. Descobriu que Dante e Ian trabalhavam na Antunes Global, o maior prédio espelhado da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Descobriu que eram executivos bem-sucedidos, homens feitos, com vidas que ela não fazia mais parte. O coração de Ayla se partiu e se encheu de orgulho ao mesmo tempo. Seus meninos haviam sobrevivido, haviam crescido. Mas a que custo? Precisava vê-los, nem que fosse de longe. Foi até o prédio, mas não teve coragem de entrar. Ficou do outro lado da rua, observando as pessoas entrarem e saírem. Executivos engravatados, mulheres de salto alto, seguranças imponentes. Aquele não era o mundo dela. Voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Até que, numa manhã, viu uma placa na entrada do edifício. Contrata-se, auxiliar de limpeza, apresentar-se na portaria. Ayla não pensou duas vezes. Foi até a portaria, preencheu uma ficha, passou por uma entrevista rápida com a coordenadora de serviços gerais e foi contratada no mesmo dia. Começaria na semana seguinte, turno da manhã, limpando os andares executivos. Pela primeira vez em 20 anos, Ayla sorriu de verdade. Dante Antunes acordou às 5:30 da manhã, como sempre. Fez sua rotina de exercícios, tomou banho, vestiu um terno cinza impecável e saiu de casa às 7 em ponto. Morava em um apartamento de cobertura em Pinheiros, minimalista, moderno, sem nenhum toque pessoal, além de alguns livros de negócios empilhados na mesa de centro. Chegou ao escritório às 7:40, antes de todos. Gostava do silêncio da manhã, do prédio ainda vazio, das luzes ainda apagadas. Era o momento em que pensava melhor, planejava suas estratégias, revisava seus números. Aos 22 anos, Dante era considerado um prodígio. Frio, calculista, implacável. Havia herdado não só o sobrenome Antunes, mas também a personalidade de Lorenzo. Não tinha amigos, apenas contatos. Não tinha hobbies, apenas trabalho. Não tinha relacionamentos sérios, apenas encontros casuais e superficiais. Vivia para a empresa, e a empresa vivia por ele. Mas havia algo que Dante nunca contava para ninguém. Algo que o assombrava desde criança. Os sonhos. Toda noite, ou quase toda, sonhava com a mesma coisa. Uma mulher de cabelos castanhos cantando uma canção de ninar. Ele não conseguia ver o rosto dela, mas sentia a presença. Sentia o calor, o aconchego. Acordava sempre com uma sensação estranha no peito, algo entre nostalgia e dor. Nunca entendeu por quê. Ian, ao contrário do irmão, não acordava cedo. Chegava ao escritório por volta das 9, sempre com um café na mão e um sorriso no rosto. Trabalhava no Departamento de Responsabilidade Social da Antunes Global, uma área criada por Lorenzo, apenas para mantê-lo ocupado e longe das decisões importantes. Ian sabia disso, e não se importava. Seu verdadeiro trabalho acontecia fora dali. Na ONG Recomeço, onde passava as tardes e alguns fins de semana, ajudando ex-presidiários a encontrarem emprego, moradia e dignidade. Era lá que Ian se sentia vivo. Era lá que sentia que fazia diferença. Mas havia algo que o incomodava. Uma inquietação constante. Uma sensação de que algo faltava em sua vida, mas ele não sabia o quê. Às vezes, no meio da noite, acordava com fragmentos de memórias. Uma voz, mãos suaves, um abraço apertado. Tentava segurar essas lembranças, mas elas escorregavam como areia entre os dedos. Conversava sobre isso com Dante, mas o irmão sempre desviava do assunto. Você está idealizando alguém que não merece. Esquece isso. Mas Ian não conseguia esquecer. A primeira semana de Ayla como faxineira no prédio da Antunes Global foi ao mesmo tempo torturante e revigorante.
Torturante porque estava tão perto dos filhos, mas tão longe. Revigorante porque, pela primeira vez em 20 anos, respirava o mesmo ar que eles. Limpava os corredores antes de todos chegarem. Esvaziava as lixeiras, passava pano nas mesas, lustrava os vidros. Era invisível. Apenas mais uma funcionária entre centenas. Mas observava tudo. Viu Dante pela primeira vez numa manhã de quinta-feira. Ele saía do elevador com uma pasta de couro na mão, falando ao celular em inglês, a voz firme e autoritária. Usava um terno azul marinho, os cabelos escuros penteados para trás, a postura ereta. Ayla sentiu o coração parar. Era Caetano. Não era, mas era. Os mesmos olhos profundos, o mesmo queixo marcado, a mesma seriedade no rosto. As pernas de Ayla fraquejaram. Ela se apoiou no carrinho de limpeza, tentando recuperar o fôlego. Dante passou por ela sem olhar, sem ver, como se ela não existisse. Ayla engoliu o choro e continuou trabalhando. 2 dias depois, foi a vez de Ian. Ele chegou mais tarde, com um café e um sorriso, cumprimentando os seguranças pelo nome. Usava uma camisa social sem gravata, as mangas arregaçadas, um ar mais descontraído que o irmão. Quando passou por Ayla, parou. "Bom dia", ele disse, sorrindo. Ayla levantou os olhos, surpresa. Ninguém ali falava com ela. Ninguém a via. "Bom dia", ela respondeu, a voz quase falhando. "Você é nova aqui, né?" Ayla assentiu, sem confiar na própria voz. "Bem-vinda. Espero que se sinta bem aqui." Ayla ficou parada, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Ian a havia visto, falado com ela, sorrido para ela. Seu menino, seu Ian. A partir daquele dia, Ayla passou a prestar atenção nos detalhes. Observava os irmãos de longe, estudava seus hábitos, seus gestos, suas expressões. Dante chegava sempre cedo, trabalhava até tarde, almoçava na própria mesa. Era sério, focado, raramente sorria. Não conversava com ninguém além do estritamente necessário. Ian, ao contrário, era sociável. Conversava com todo mundo, desde os executivos até os seguranças. Almoçava na praça de alimentação com colegas, ria alto, fazia piadas. Eram tão diferentes, mas ambos tinham algo em comum, uma tristeza invisível nos olhos. Ayla reconhecia aquela tristeza. Era a mesma que ela carregava. Numa manhã, enquanto limpava a sala de reuniões, Ayla ouviu vozes no corredor. Reconheceu a voz de Dante e a de Lorenzo. "Você está lidando bem com o caso da fusão?" Lorenzo perguntou. "Perfeitamente. Tudo está nos conformes. Ótimo. Eu sabia que podia contar com você." Houve uma pausa. Então Dante perguntou. "Vovô, posso fazer uma pergunta?" "Claro. Você acha que ela ainda pensa na gente?" Lorenzo hesitou. "Quem?" "Nossa mãe." Ayla congelou, o pano de limpeza ainda na mão. "Dante, já conversamos sobre isso", Lorenzo disse, a voz firme. "Sua mãe fez uma escolha. Ela escolheu a própria vida. Não perca tempo pensando nela, eu sei. É que às vezes eu tenho uns sonhos. Sonhos são apenas sonhos. Não significam nada." Houve outra pausa. Então Dante disse, "Você tem razão." E a conversa acabou. Ayla precisou sair da sala correndo, antes que a vissem chorando. Naquela noite, em seu pequeno quarto alugado na Zona Leste, Ayla tirou um caderno velho da mochila e começou a escrever. Escrevia cartas, como fazia na prisão. Cartas que nunca enviaria, mas que precisava escrever para não enlouquecer. "Meu querido Dante, você ainda sonha comigo. Eu sabia, eu sempre soube, porque eu também sonho com você. Todas as noites eu vejo seu rosto, vejo você e Ian, meus meninos, meus amores. Um dia eu prometo, vou contar a verdade. Um dia você vai saber que eu nunca abandonei vocês. Nunca." As semanas passaram. Ayla continuou trabalhando, observando, esperando o momento certo. Numa manhã, enquanto limpava o andar executivo, ouviu Ian conversando com uma colega. "Estou pensando em expandir o projeto Recomeço", ele dizia, animado. "Tem tanta gente que precisa de ajuda, sabe? Gente que cometeu erros, mas que merece uma segunda chance." "Você é muito idealista, Ian", a colega respondeu, rindo. "Seu avô deve odiar isso." Ian deu de ombros.
Ele acha que é perda de tempo. Mas não é. Todo mundo merece recomeçar. Ayla sentiu o peito apertar. Ian tinha o coração de Caetano. A mesma bondade, a mesma compaixão. Num impulso, ela se aproximou. Com licença, ela disse, a voz baixa. Ian virou-se sorrindo. Oi, precisa de alguma coisa? Ayla hesitou. O que dizer? Como começar? Eu só queria dizer que acho lindo o que você faz. Esse projeto. De ajudar as pessoas. Ian pareceu genuinamente tocado. Sério, obrigado. Significa muito, eu sei como é. Precisar de uma segunda chance. Ian a olhou com mais atenção. Você passou por alguma coisa? Ayla assentiu, as lágrimas ameaçando. Passei. Muita coisa. Ian deu um passo mais perto. Se você quiser conversar algum dia, ou se precisar de ajuda com alguma coisa, pode me procurar. Tá bom? Ayla mal conseguia respirar. Seu filho estava ali oferecendo ajuda, sem saber que falava com a própria mãe. Obrigada, ela sussurrou. E saiu rapidamente, antes que desmoronasse ali mesmo. Naquela tarde, Ian não conseguiu parar de pensar na faxineira. Havia algo nela, algo familiar. Mas ele não conseguia identificar o quê. Mencionou isso para Dante durante o almoço. Tem uma faxineira nova no nosso andar. Ela parece triste. Não sei. Dante nem ergueu os olhos do laptop. E daí? Não sei. Só achei estranho. Você acha tudo estranho, Ian. Foca no trabalho. Ian revirou os olhos e voltou ao seu sanduíche. Mas a imagem da mulher continuou em sua mente. Os olhos castanhos, a tristeza neles. E então, de repente, uma memória. Ele estava pequeno, talvez 4 ou 5 anos. Havia uma mulher segurando sua mão. Uma música suave, sobre estrelas e sonhos. E ele se sentia seguro. Ian sacudiu a cabeça. Eram só fragmentos. Provavelmente nem eram reais. Mas algo dentro dele insistia que eram. Enquanto isso, em outro andar do edifício, Lorenzo Antunes recebia uma ligação que o deixou em estado de alerta. Senhor Antunes, a mulher foi liberada. Quando? Há 3 semanas. Lorenzo sentiu o sangue gelar. E vocês só estão me avisando agora. Desculpe, senhor, houve um atraso no sistema. Lorenzo bateu o punho na mesa. Encontrem ela. Agora. Sim, senhor. Lorenzo desligou e ficou parado, olhando pela janela. Ayla estava solta. 20 anos depois, ela estava livre. E isso era perigoso, muito perigoso. Ele pegou o telefone e discou outro número. Renato, preciso de você novamente. 20 anos atrás, Renato havia ajudado Lorenzo a construir o caso contra Ayla. Agora precisaria ajudá-lo a mantê-la longe dos netos. O que você precisa? Renato perguntou. Quero que você a vigie. 24 horas. Quero saber onde ela está, o que ela faz, com quem ela fala. Entendido. Mais alguma coisa? Lorenzo hesitou. Se ela tentar se aproximar dos meus netos, você intervém. De qualquer forma necessária. Renato ficou em silêncio por um momento. Lorenzo, você tem certeza? Absoluta. Está bem. Pode deixar comigo. Lorenzo desligou, mas a inquietação permaneceu. Ayla era imprevisível, e pessoas imprevisíveis eram perigosas. Ele pegou o interfone. Chame Dante aqui. Minutos depois, Dante entrou no escritório do avô. Você me chamou? Lorenzo apontou para a cadeira. Dante obedeceu intrigado. Sente-se. Aconteceu alguma coisa? Lorenzo recostou-se na poltrona, os dedos entrelaçados. Preciso que você entenda uma coisa, Dante. Tudo o que fiz na minha vida foi para proteger esta família. Para proteger você e seu irmão. Eu sei disso, vovô. Lorenzo olhou fixamente nos olhos do neto. Sua mãe pode tentar entrar em contato com vocês. Dante franziu o senho. O quê? Por quê? Porque ela foi liberada. E pessoas como ela nunca mudam. Dante sentiu algo estranho no peito. Raiva? Curiosidade? Medo? E se ela tentar? Lorenzo se inclinou para a frente. Você não a escuta. Você não acredita em nada que ela disser. Ela abandonou vocês, Dante. Ela não merece seu tempo, nem sua atenção. Dante assentiu lentamente. Entendi. Mas algo dentro dele gritava que havia mais naquela história. Muito mais. E pela primeira vez em anos, Dante começou a questionar as certezas que construiu ao longo da vida. Naquela noite,
Ayla voltou para casa exausta, mas não derrotada. Sentou-se na beira da cama, abriu o caderno e escreveu mais uma carta. Meus amores, hoje Ian falou comigo. Ele não sabe quem sou, mas falou comigo. E ofereceu ajuda. Meu menino, meu Ian bondoso. Dante, por outro lado, ainda é duro como o avô. Mas eu vi nos olhos dele, a dor, a dúvida. Eles ainda sentem minha falta, mesmo sem saberem. E eu prometo que vou lutar. Vou lutar até meu último suspiro para que vocês saibam a verdade. E então, pela primeira vez em 20 anos, Ayla permitiu-se ter esperança. Porque a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre vem à tona. E quando viesse, Lourenço Antunes pagaria por tudo o que fez. A chuva caía forte sobre São Paulo naquela manhã de julho. Ayla observava as gotas escorrerem pela janela do ônibus enquanto se dirigia ao trabalho. Havia algo de reconfortante na chuva, na forma como ela lavava as ruas, como se pudesse limpar também as mágoas do passado. Mas Ayla sabia que algumas manchas eram profundas demais para serem apagadas pela água. Chegou ao prédio da Antunes Global encharcada, apesar do guarda-chuva velho que carregava. A portaria estava movimentada, executivos correndo para dentro, sacudindo suas roupas caras, reclamando do trânsito. Ayla passou despercebida por todos eles como sempre, e seguiu para o vestiário dos funcionários. Trocou de roupa, vestiu o uniforme azul marinho da empresa de limpeza e pegou seu carrinho. Mais um dia, mais uma chance de ver seus filhos, mesmo que de longe. Mas aquela manhã seria diferente. Dante havia chegado mais cedo que o normal. Uma reunião importante com investidores japoneses estava marcada para as 9 horas, e ele queria revisar todos os números antes. Estava em sua sala, debruçado sobre planilhas, quando ouviu uma melodia suave vindo do corredor. Alguém estava cantarolando. Normalmente, Dante ignoraria. Mas havia algo naquela voz, algo que tocou uma parte esquecida de sua memória. Levantou-se e foi até a porta. Abriu-a silenciosamente. No corredor, Ayla limpava os vidros, cantarolando baixinho uma canção antiga. Era a mesma música que cantava para os meninos quando bebês, a mesma que cantava nas noites difíceis, quando o dinheiro faltava e o medo apertava. Dante ficou parado, observando. A mulher parecia não ter percebido sua presença. Continuava cantando, passando o pano em movimentos circulares, perdida em seus próprios pensamentos. E então, como um raio, a memória veio. Dante tinha 4 anos. Estava chorando, assustado com uma tempestade. E uma mulher o segurava no colo, balançando-o suavemente, cantando aquela mesma canção. Ele conseguia sentir o calor, o cheiro de lavanda, a segurança. A memória durou apenas segundos, mas foi o suficiente para deixá-lo atordoado. A faxineira virou-se e deu de cara com ele. Seus olhos se encontraram. Por um momento, o mundo parou. Ayla sentiu o coração disparar. Dante a observava com uma expressão estranha, como se tentasse decifrar um enigma. Desculpe, ela disse rapidamente, a voz falhando. Eu não queria incomodar. Dante piscou, voltando à realidade. Não incomoda, ele disse, a voz mais suave do que o habitual. Essa música... De onde você conhece? Ayla hesitou. Era arriscado, perigoso, mas não conseguiu mentir. É uma canção antiga. Minha mãe cantava para mim quando eu era criança. Dante assentiu lentamente, mas continuou olhando para ela como se procurasse algo. Você trabalha aqui há quanto tempo? Algumas semanas. Qual é seu nome? Ayla sentiu um nó na garganta. Dizer seu nome completo seria arriscar demais. Lourenço poderia descobrir. Ayla. Só Ayla. Dante estendeu a mão. Dante Antunes. Ayla olhou para a mão estendida, as lágrimas ameaçando escapar. Aquela era a mão de seu filho, seu menino. Respirou fundo e apertou-a, sentindo o calor, a força. Prazer em conhecê-lo. Ela sussurrou. Dante soltou a mão dela e voltou para a sala, mas virou-se mais uma vez antes de fechar a porta. Continue cantando. É bonito. E fechou a porta. Ayla precisou se apoiar na parede para não cair. As lágrimas finalmente escaparam, rolando silenciosamente por seu rosto. Dante, do outro lado da porta, também estava abalado. Sentou-se na cadeira,
a mente em turbilhão. Aquela voz, aquela canção, por que mexiam tanto com ele? Pegou o celular e, num impulso, ligou para Ian. Ian, você se lembra de alguma música da nossa infância? Ian estava em uma cafeteria, revisando documentos da ONG. Bom dia para você também, ele disse rindo. Que pergunta é essa? Só responde. Ian pensou por um momento. Lembro de algumas cantigas de roda que a babá cantava. Por quê? Não. Não era a babá. Era outra pessoa. Ian ficou sério. Dante, do que você está falando? Dante passou a mão pelos cabelos frustrado. Eu não sei. Eu só tive uma sensação estranha hoje de manhã. Ian ficou em silêncio por alguns segundos. Eu também tenho tido sensações estranhas ultimamente. É? É. Como se estivesse faltando alguma coisa. Como se houvesse um buraco que eu não sei como preencher. Dante suspirou. Talvez seja só o estresse. Talvez. Mas nenhum dos dois acreditava nisso. Enquanto os irmãos conversavam em outro canto da cidade, Helena Antunes sentava-se em um café na Vila Madalena, folheando um diário antigo. Helena era a irmã mais nova de Caetano, a rebelde da família, a que nunca se encaixou nos padrões dos Antunes. Tinha 52 anos, cabelos curtos tingidos de vermelho, tatuagens nos braços e um estilo boêmio que sempre irritou Lorenzo. Aos 20 anos havia rompido com a família, recusando-se a trabalhar na empresa e escolhendo seguir carreira como artista plástica. Ela e Lorenzo não se falavam há mais de uma década, mas Helena nunca esquecera o irmão. Caetano fora a única pessoa na família que a entendia, que a apoiava. E quando ele partiu, uma parte dela partiu junto. O diário que segurava era dele. Ela o havia encontrado anos atrás, escondido em uma caixa no sótão da mansão, durante uma rara visita. Levou-o sem que ninguém percebesse e guardou como tesouro. Nele, Caetano escrevia sobre tudo. Sobre a pressão do pai, sobre os sonhos sufocados, sobre o medo de nunca ser bom o bastante. E nas últimas páginas, sobre Ayla. Conheci alguém. Alguém que me faz sentir vivo pela primeira vez. Seu nome é Ayla. Ela é tudo o que eu não sou. Livre, corajosa, verdadeira. Com ela eu posso ser eu mesmo, sem máscaras, sem medo. Mas como contar para meu pai? Como dizer que me apaixonei por uma mulher que ele jamais aprovaria? Tenho medo do que ele fará, medo do que ele é capaz. Helena leu e releu aquelas palavras. Sempre soube que havia algo errado na história da perda de Caetano. Sempre desconfiou de Lorenzo, mas nunca teve provas, até agora. Nas últimas semanas, Helena vinha investigando por conta própria. Conversou com antigos funcionários da família, vasculhou arquivos, fez perguntas e descobriu algo perturbador. Ayla Vasconcelos, a mulher mencionada no diário, havia sido enviada para a prisão logo após a partida de Caetano. Coincidência? Helena não acreditava em coincidências. Decidiu que era hora de agir. Pegou o celular e ligou para a Defensoria Pública, pedindo informações sobre Ayla. Descobriu que ela havia sido liberada há 1 mês e meio. Helena sorriu. Precisava encontrar essa mulher. Naquela tarde, Ian decidiu fazer algo que vinha adiando há semanas. Foi até o arquivo morto da empresa, localizado no subsolo do prédio. Queria encontrar documentos antigos sobre o pai. Fotos, registros, qualquer coisa que o ajudasse a entender quem Caetano realmente era. Passou horas vasculhando caixas empoeiradas, até que encontrou uma pasta com o nome do pai. Dentro havia certidões, documentos escolares, algumas fotos antigas. Mas o que chamou sua atenção foi um envelope lacrado com a palavra pessoal escrita à mão. Ian hesitou, mas abriu. Dentro havia uma carta. A letra era delicada, feminina. Meu amor, cada dia longe de você é uma eternidade, mas sei que estamos fazendo a coisa certa. Quando tudo estiver pronto, quando encontrarmos coragem, vamos contar para todos. Vamos sair da sombra. Vou segurar sua mão na frente do mundo inteiro e dizer que você é meu. Os meninos vão crescer conhecendo o pai incrível que você é. Tenho fé nisso. Tenho fé em nós. Te amo para sempre. Ayla. Ian sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ayla. Aquele nome. Por que parecia tão familiar?
Pegou o celular e fez uma busca rápida. Ayla Vasconcelos. Vários resultados apareceram. Artigos antigos sobre uma advogada brilhante. E então uma notícia de 23 anos atrás. Advogada condenada por negligência grave. A foto ao lado da notícia mostrava uma mulher de olhos cansados sendo levada por policiais. Ian ampliou a imagem e reconheceu os olhos. Eram os mesmos olhos da faxineira que trabalhava no andar dele. O celular escorregou de suas mãos. Ian precisou se apoiar em uma estante para não cair. Não podia ser. Mas era. Saiu correndo do arquivo, subiu as escadas aos tropeços, o coração martelando no peito. Chegou ao andar executivo, procurando desesperadamente. Onde ela estava? Precisava vê-la. Precisava confirmar. Encontrou Ayla no final do corredor, esvaziando uma lixeira. Com licença, ele disse, a voz trêmula. Ayla virou-se assustada com o tom dele. Sim? Ian deu um passo à frente, os olhos fixos nela. Seu nome completo. Qual é? Ayla empalideceu. Por quê? Por favor, eu preciso saber. Ayla olhou ao redor. Estavam sozinhos. Respirou fundo. Ayla Vasconcelos. Ian sentiu as lágrimas surgirem. Você conhecia meu pai, Caetano Antunes. Não era uma pergunta, era uma constatação. Ayla assentiu lentamente, incapaz de falar. Ian deu mais um passo, agora tão perto que podia ver os detalhes do rosto dela. As rugas ao redor dos olhos, as marcas do tempo. E então, finalmente, viu a semelhança, com as fotos antigas que havia encontrado. Você é minha mãe, ele sussurrou, a voz quebrando. Ayla cobriu a boca com as mãos, as lágrimas jorrando. Ian, ela sussurrou de volta, e foi como se uma represa se rompesse. Ian a abraçou forte, desesperadamente, e Ayla retribuiu, segurando-o como se ele fosse desaparecer a qualquer momento. Mãe e filho, finalmente juntos, depois de 20 anos. Choraram ali, no meio do corredor vazio, sem se importar com mais nada. Quando finalmente se separaram, Ian tinha 1000 perguntas. Por que você nunca veio atrás da gente? Por que você nos abandonou? Ayla balançou a cabeça, as lágrimas ainda caindo. Eu nunca abandonei vocês. Nunca. Eu fui tirada de vocês. Como assim? Ayla respirou fundo e começou a contar. Contou sobre o acordo com Lorenzo, sobre as acusações falsas, sobre os 20 anos na prisão, sobre as cartas que escrevia, mas que nunca chegavam. Ian ouvia tudo em choque, a raiva crescendo a cada palavra. O vovô fez isso? Ele mentiu pra gente a vida inteira? Ayla assentiu. Ele me tirou de vocês e fez vocês acreditarem que eu não os amava. Ian passou as mãos pelo rosto, tentando processar tudo. Dante precisa saber disso. Ayla segurou o braço dele. Ian, espere. Seu irmão não vai acreditar em mim. Ele foi moldado por Lorenzo. Ele vai achar que estou mentindo. Então a gente mostra as provas. A carta que eu encontrei, os documentos. Ayla hesitou. Eu tenho medo. Do quê? De perdê-los de novo. Ian segurou as mãos dela, firme. Você não vai nos perder, eu prometo. Mas convencer Dante seria mais difícil do que Ian imaginava. Naquela noite, Ian marcou um jantar com o irmão em um restaurante discreto na Bela Vista. Dante chegou pontualmente, como sempre, vestindo um terno impecável. O que foi tão urgente que não podia esperar até amanhã? Dante perguntou, sentando-se. Ian respirou fundo. Havia ensaiado aquele momento a tarde toda, mas agora que estava ali, não sabia por onde começar. Eu descobri uma coisa. Sobre nossa mãe. Dante suspirou impaciente. Ian, a gente já conversou sobre isso. Não, você nunca quis conversar sobre isso. Mas agora você vai ter que ouvir. Ian contou tudo. Sobre a carta, sobre a descoberta da identidade de Ayla, sobre a conversa que tiveram. Dante ouvia com uma expressão cada vez mais fechada. Quando Ian terminou, houve um longo silêncio. Você está maluco, Dante disse finalmente, a voz gelada. Dante, eu vi as provas. Provas podem ser forjadas. Ela não está mentindo. Eu senti. Eu vi nos olhos dela. Dante bateu a mão na mesa, fazendo os talheres tremeram. Você sentiu. Você viu nos olhos dela. Ian, acorda.
Essa mulher sumiu por 20 anos e agora aparece com uma história de vítima? E você acredita? Eu acredito, Ian disse, firme. Porque faz sentido, porque explica tudo. Os sonhos, as memórias, a sensação de que algo estava faltando. Dante levantou-se bruscamente. Eu não vou ouvir mais isso. Dante, por favor. Não, Ian. Você quer acreditar em uma mentira porque é conveniente para você. Porque você sempre foi sentimental demais. Sempre quis uma família perfeita que nunca existiu. Mas eu não vou cair nessa. E saiu do restaurante, deixando Ian sozinho. Ian abaixou a cabeça, as mãos tremendo. Havia esperado resistência, mas não aquela rejeição total. Precisava de ajuda. E sabia exatamente quem procurar. 2 dias depois, Ian encontrou Helena em seu ateliê na Vila Madalena. Ela o recebeu com surpresa e curiosidade. Ian, meu Deus, você cresceu tanto. A última vez que te vi você tinha uns 10 anos. Tia Helena, eu preciso da sua ajuda. E contou tudo. Helena ouviu atentamente e quando Ian terminou, ela sorriu. Eu sempre soube que havia algo podre nessa história. Você acredita em mim? Helena pegou o diário de Caetano e mostrou para Ian. Eu não só acredito, eu tenho provas. Ian leu as páginas que ela indicou, os olhos arregalando a cada palavra. Meu pai realmente amava ela. Amava. E Lorenzo destruiu esse amor. Como destruiu tanta coisa na vida do seu pai. Ian fechou o diário determinado. A gente precisa de mais. Precisa de algo que prove que o vovô armou contra ela. Helena assentiu. E eu sei exatamente como conseguir isso. Então, juntos, começaram a traçar um plano. Helena usaria seus contatos antigos para investigar o caso de Ayla. Ian continuaria se aproximando da mãe, coletando informações, construindo uma linha do tempo. E quando chegasse a hora, confrontariam Lorenzo, mas precisavam ser cuidadosos. Lorenzo era poderoso e implacável. Se descobrisse o que estavam fazendo, poderia destruí-los também. Enquanto Ian e Helena planejavam, Ayla continuava trabalhando no prédio, mais cautelosa agora. Sabia que Lorenzo devia estar vigiando. Sabia que o perigo era real. Mas pela primeira vez em 20 anos não estava sozinha. Ian visitava-a sempre que podia, em encontros secretos nos horários de intervalo. Conversavam sobre o passado, sobre Caetano, sobre os anos perdidos. Cada conversa aproximava-os mais, reconstruindo o vínculo que fora roubado. Você sabe que Dante ainda não acredita em mim, Ayla disse certa tarde, sentada em um banco da praça próxima ao prédio. Ian segurou a mão dela. Ele vai acreditar. Só precisa de tempo. E se ele nunca acreditar? Ian olhou nos olhos da mãe. Então eu vou estar aqui por nós dois. Ayla sorriu através das lágrimas. Como você ficou tão bom, meu filho? Ian deu de ombros. Acho que puxei você. Enquanto isso, Dante lutava contra si mesmo. Não importa quanto tentasse negar, as palavras de Ian ecoavam em sua mente. Os sonhos ficaram mais frequentes, mais vívidos. E sempre havia aquela voz, aquela canção. Certa noite, incapaz de dormir, Dante foi até o escritório de Lorenzo na mansão. Encontrou o avô acordado, trabalhando como sempre. Vovô, posso falar com você? Lorenzo ergueu os olhos, desconfiado. Claro. O que foi? Dante sentou-se, hesitante. Ian tem falado sobre nossa mãe. Lorenzo ficou tenso. E ele diz que ela foi injustiçada. Que o senhor armou contra ela. Lorenzo soltou uma risada sem humor. Ian sempre foi muito imaginativo. Mas e se ele estiver certo? Lorenzo se inclinou para a frente, os olhos duros. Dante, olhe para mim. Tudo o que fiz foi para proteger vocês. Aquela mulher era instável. Ela ia destruir vocês. O senhor tem provas disso? Lorenzo hesitou por uma fração de segundo. Foi o suficiente. Dante viu a rachadura na armadura do avô. Você não tem, ele disse, mais para si mesmo do que para Lorenzo. Dante, não comece a duvidar de mim agora. Mas Dante já estava duvidando. E a dúvida, uma vez plantada, é difícil de arrancar. Levantou-se e saiu sem dizer mais nada, deixando Lorenzo sozinho com seus segredos. E Lorenzo sabia que o tempo estava se esgotando. Precisava agir rápido. Pegou o telefone e fez uma ligação. Encontrou ela? Sim, ela trabalha no seu prédio. Lorenzo fechou os olhos, sentindo a raiva ferver. Aquela víbora. O que quer que eu faça?
Lorenzo pensou por um longo momento. Eu quero que você monte outro caso. Roubo. Apropriação indébita. Qualquer coisa que a tire dali permanentemente. Entendido. E Renato, Lorenzo acrescentou, a voz Dessa fria vez, como gelo. Certifique-se de que ela nunca mais saia. Pode deixar. Lorenzo desligou e ficou parado, olhando para o vazio. Ele havia protegido sua família uma vez. E faria de novo. Não importava o custo. A manhã chegou fria e nebulosa. Ayla acordou com um peso no peito, uma sensação estranha que não conseguia explicar. Algo estava para acontecer. Sentia nos ossos, na pele, no ar Mas que não respirava. tinha Escolha. Precisava trabalhar. Precisava continuar perto dos filhos, mesmo que apenas de longe. Vestiu-se rapidamente, pegou sua mochila surrada e saiu do pequeno quarto alugado. As ruas ainda estavam vazias, apenas alguns trabalhadores madrugadores como ela, enfrentando o frio da madrugada paulistana. No prédio da Antunes Global, a rotina começava como sempre. Ayla cumprimentou os seguranças, trocou de roupa no vestiário e pegou seu carrinho de limpeza. Mas algo estava diferente. Percebia olhares estranhos de alguns funcionários, cochichos que cessavam quando ela passava. Tentou ignorar. Provavelmente era paranoia. 20 anos na prisão ensinam a pessoa a sempre esperar o pior. Estava limpando o banheiro do 12º andar, quando 2 homens de terno entraram. Não eram executivos da empresa. Tinham uma postura diferente, mais rígida, mais oficial. Ayla Vasconcelos? Um deles perguntou. O coração de Ayla disparou. Sim, sou eu. O homem mostrou uma identificação. Polícia Civil. A senhora precisa vir conosco. Há acusações graves contra a senhora. Ayla sentiu o mundo girar. Que acusações? Eu não fiz nada. A senhora está sendo acusada de roubo e apropriação indébita. Foram encontrados objetos de valor na sua bolsa durante uma revista de rotina. Isso é mentira. Ayla protestou, a voz subindo. Eu nunca roubei nada. A senhora terá a oportunidade de se defender na delegacia. Por favor, venha conosco. As pessoas começaram a se aglomerar, curiosas, filmando com celulares. Ayla olhou ao redor, desesperada, procurando um rosto conhecido, alguém que pudesse ajudá-la. E então viu Ian saindo do elevador. Ian! Ela gritou. Ian virou-se confuso e congelou ao ver a cena. Correu até eles. O que está acontecendo? Seu nome, senhor? O policial perguntou. Ian Antunes. Eu trabalho aqui. O que vocês estão fazendo com ela? Esta mulher está sendo levada para prestar depoimento sobre acusações de roubo. Ian olhou para Ayla, que balançava a cabeça desesperadamente. Não fui eu, Ian. Eu juro que não fui eu. Ian virou-se para os policiais. Ela não fez nada. Isso é um mal-entendido. Senhor, com todo respeito, o senhor não estava presente no momento da suposta infração. Por favor, não interfira. Eu sou advogado, Ian mentiu, a voz firme. E essa mulher tem direitos. Ela não vai a lugar nenhum sem representação legal. O policial hesitou. Ian aproveitou. Vocês têm mandado? Não é necessário mandado para condução coercitiva em caso de flagrante. Flagrante? Que flagrante? Vocês a pegaram roubando? Os objetos foram encontrados em sua bolsa. Por quem? Pela supervisora de segurança. Ian olhou para Ayla novamente, que continuava em estado de choque. Eu vou com ela, ele disse decidido. Isso não é possível. Então vocês vão ter que me prender também, porque eu não vou deixá-la ir sozinha. Os policiais trocaram olhares. Um deles falou no rádio. Após alguns minutos de negociação, concordaram que Ian poderia acompanhá-los. No caminho para a delegacia, no banco de trás da viatura, Ian segurou a mão de Ayla. Foi ele, ela sussurrou. Foi Lorenzo. Eu sei, Ian respondeu. Mas a gente vai provar sua inocência. Como? Ian, eu já passei por isso antes. Eu sei como funciona. Eles vão me condenar de novo. Não vão, não dessa vez. Mas por dentro Ian também estava apavorado. Sabia o poder que o avô tinha. Sabia até onde ele era capaz de ir. Na delegacia, Ayla foi interrogada por horas. Manteve-se firme em sua versão. Jamais havia roubado nada. Os objetos encontrados em sua bolsa foram plantados, mas suas palavras pareciam cair em ouvidos moucos. Ian, impedido de entrar na sala de interrogatório,
Ligou desesperadamente para Helena. Tia, eles prenderam ela. O vovô armou tudo de novo. Helena, que estava em seu ateliê pintando, largou tudo imediatamente. Onde vocês estão? Delegacia da Consolação. Estou indo. Ian, não deixe ela assinar nada. Nada mesmo. Enquanto esperava, Ian ligou para Dante. Dante, eu preciso de você. Dante estava em uma reunião, mas algo no tom de voz do irmão o fez atender. O que foi? A mãe foi presa. E foi o vovô que armou. Ian, Dante, pelo amor de Deus, abre os olhos. O vovô está fazendo com ela a mesma coisa que fez há 20 anos. Dante ficou em silêncio. Cadê você? Delegacia da Consolação. Eu vou aí. E desligou. Dante ficou parado, o celular ainda na mão, o coração acelerado. Ao redor dele, os executivos esperavam a continuação da reunião. Mas Dante não conseguia pensar em fusões ou aquisições. Só conseguia pensar nas palavras de Ian. Desculpem, ele disse, levantando-se. Preciso sair, remarcamos. E saiu antes que qualquer um pudesse protestar. No táxi a caminho da delegacia, Dante lutava consigo mesmo. Tudo o que acreditou a vida inteira estava sendo questionado. Tudo o que o avô havia dito, todas as certezas que construiu, desmoronavam. E se Ian estivesse certo? E se aquela mulher, aquela faxineira de olhos tristes, fosse realmente sua mãe? E se o verdadeiro vilão dessa história não fosse ela, mas Lorenzo? Chegou à delegacia e encontrou Ian no corredor, andando de um lado para o outro. Cadê ela? Dante perguntou. Ainda está sendo interrogada. Dante olhou ao redor, a mandíbula tensa. Eu quero falar com ela. Eles não estão deixando ninguém entrar. Dante caminhou até o balcão da delegacia, mostrou sua identidade e exigiu falar com o delegado responsável. Seu sobrenome abriu portas, sempre abria. Minutos depois, estava cara a cara com o delegado, um homem de meia idade com olheiras profundas. Senhor Antunes, é uma honra. Eu quero saber sobre a mulher que foi trazida hoje, Ayla Vasconcelos. O delegado folheou alguns papéis. Ah, sim. Caso de roubo. Flagrante. Objetos de valor encontrados em sua bolsa. Que objetos? Uma caneta de ouro gravada com o nome Antunes Global e um pendrive corporativo. Dante franziu o senho. E vocês acreditam que ela roubou isso? As evidências apontam nessa direção. Quem fez a acusação? A supervisora de segurança do prédio. Nome? O delegado verificou. Mariana Costa. Dante conhecia Mariana esse era nome. funcionária antiga, muito antiga. Havia trabalhado para a família Antunes por mais de 20 anos. Era uma das pessoas de confiança de Lorenzo. Eu quero falar com a acusada, Dante disse. Senhor Antunes, isso não é protocolo. Dante se inclinou sobre a mesa. Eu não me importo com o protocolo. Ou você me deixa falar com ela, ou eu ligo para meu advogado e transformo isso em um pesadelo jurídico para você. O delegado engoliu em seco. 5 minutos. Dante foi levado até uma sala pequena e sem janelas. Ayla estava sentada em uma cadeira de plástico, as mãos tremendo, o rosto marcado por lágrimas. Quando viu Dante entrar, seus olhos se arregalaram. Dante, ela sussurrou. Dante puxou uma cadeira e sentou-se na frente dela. Ficaram em silêncio por alguns segundos, apenas se olhando. Por que você está aqui? Ayla perguntou finalmente. Ian me ligou. E você veio? Não foi uma pergunta, mas uma constatação cheia de surpresa. Dante assentiu. Eu vim. Mais lágrimas escorreram pelo rosto de Ayla. Você acredita em mim? Dante desviou o olhar. Eu não sei no que acredito. Ayla baixou a cabeça. Eu entendo. Mas quero saber a verdade, Dante continuou. A verdade de verdade. Não a versão do meu avô, não a versão do Ian. A sua versão. Ayla respirou fundo e começou a contar. Contou tudo, desde o início, sobre como conheceu Caetano, sobre o amor que compartilharam, sobre o medo que tinham de Lorenzo. Contou sobre a gravidez, sobre os gêmeos, sobre a promessa que Caetano fez antes de partir. Contou sobre o acordo enganoso, sobre as acusações falsas, sobre os 20 anos que passou longe dos filhos, escrevendo cartas que nunca foram entregues, e contou sobre como nunca parou de amá-los nem por um segundo. Dante ouvia em silêncio, o rosto inexpressivo,
mas os olhos brilhando com emoções que ele se recusava a mostrar. Quando Ayla terminou, exausta, Dante ficou em silêncio por um longo momento. Como eu sei que você não está mentindo? Ele perguntou finalmente a voz rouca. Ayla olhou diretamente nos olhos dele. Você sonha comigo, Dante. Toda noite você sonha com uma mulher cantando para você. Aquela mulher sou eu. E a música que eu canto é sobre estrelas e sonhos. A mesma música que cantei para você quando tinha 3 anos e ficou com medo da tempestade. Dante sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como ela sabia disso? Como ela sabia dos sonhos, da música? Você se lembra do cheiro de lavanda? Ayla continuou. Da sensação de estar seguro, protegido? Você se lembra de mim, Dante. Mesmo que não queira admitir. Dante fechou os olhos e pela primeira vez em 20 anos permitiu que a memória viesse por completo. A tempestade, o medo, os braços que o seguravam, a voz que o acalmava, o cheiro de lavanda, sua mãe. Quando abriu os olhos, eles estavam úmidos. Por que você nunca veio atrás da gente? Ele perguntou, a voz quebrando. Eu fui impedida. Eu estava presa, Dante. E quando saí, vim imediatamente. Comecei a trabalhar no prédio só para estar perto de vocês. Dante passou as mãos pelo rosto, tentando processar tudo. Meu avô fez isso com você? Ayla assentiu. 2 vezes. Dante sentiu uma raiva que nunca havia sentido antes. Uma raiva profunda, visceral. Levantou-se bruscamente. Eu vou tirar você daqui. Dante, você não precisa... Eu preciso, porque você é minha mãe. Interrompeu, e eu deveria ter te protegido. E saiu da sala antes que Ayla pudesse ver as lágrimas que finalmente escaparam. No corredor encontrou Ian e Helena, que havia acabado de chegar. Ela está falando a verdade, Dante disse, a voz firme apesar das lágrimas. Ian abraçou o irmão aliviado. Eu sabia que você ia entender. Dante se afastou, enxugando o rosto. Agora a gente precisa de provas. Provas reais de que o vovô armou isso. Helena sorriu. Então você vai adorar o que eu tenho. Abriu a bolsa e tirou um pequeno gravador digital. Consegui acesso aos arquivos antigos da empresa. Encontrei gravações de conversas entre Lorenzo e o advogado dele, Renato Santos. Nelas, eles discutem abertamente sobre como forjar evidências contra Ayla há 20 anos. Dante pegou o gravador incrédulo. Como você conseguiu isso? Tenho meus contatos, e Lorenzo nunca foi tão cuidadoso quanto pensava. Isso é admissível em tribunal? Ian perguntou. Com a assessoria jurídica certa, sim. Dante guardou o gravador no bolso. Então vamos usar, e vamos acabar com ele. Naquela tarde, com a ajuda de Helena e um advogado criminalista de confiança, conseguiram a liberação de Ayla. As acusações foram temporariamente suspensas, enquanto o caso era reavaliado. Quando Ayla saiu da delegacia, os 3 estavam esperando por ela. Pela primeira vez em mais de 20 anos, Ayla abraçou seus 2 filhos ao mesmo tempo e chorou. Chorou de alívio, de felicidade e de dor acumulada. Dante a segurou com força, finalmente permitindo que a armadura se despedaçasse. Desculpa, mãe. Desculpa por não ter acreditado antes. Ayla acariciou o rosto dele. Você acreditou quando precisava. É o que importa. Ian também a abraçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. A gente vai consertar isso, mãe. A gente vai consertar tudo. Helena observava a cena com um sorriso emocionado. Depois de tantos anos, a verdade finalmente estava vindo à tona. Mas a batalha ainda não havia terminado. Naquela noite, os 4 se reuniram no apartamento de Helena para traçar um plano. Precisavam de mais do que as gravações antigas. Precisavam de provas do crime recente. Precisavam de algo que incriminasse Lorenzo de forma definitiva. Eu tenho uma ideia, Ian disse. Mas é arriscado, estamos ouvindo, Dante respondeu. Eu marco um encontro com o vovô. Finjo que estou do lado dele, que acredito na versão dele sobre a mãe. E gravo tudo. Dante balançou a cabeça. Ele nunca vai admitir nada para você. Vai se eu apertar os botões certos. Se eu fizer ele pensar que estou questionando você, Dante. Que estou com medo de você estar sendo manipulado pela mãe. É perigoso, Helena alertou. Lorenzo não é bobo. Eu sei, Ian disse. Mas é a nossa melhor chance. Ayla segurou a mão do filho. Ian, eu não quero que você se arrisque por mim. Ian sorriu. Mãe,
Eu passei 20 anos sem você. Agora que te encontrei, vou fazer o que for preciso para manter você na minha vida. Ayla olhou para Dante, que assentiu. Eu vou estar perto. Se qualquer coisa der errado, eu entro. Então está decidido, Helena disse. Mas precisamos fazer isso rápido, antes que Lorenzo perceba que estamos armando contra ele. No dia seguinte, Ian ligou para Lorenzo pedindo para conversar em particular. Lorenzo, desconfiado, mas curioso, concordou em encontrá-lo em sua sala na empresa. Quando Ian entrou, Lorenzo estava de costas, olhando pela janela panorâmica. Você queria falar comigo? Ian se sentou, o gravador escondido no bolso interno do paletó. Vovô, eu estou preocupado com o Dante. Lorenzo virou-se, interessado. Por quê? Ele está acreditando naquela mulher. Naquela Ayla. Lorenzo se aproximou, os olhos estreitos. E você? Eu não sei no que acreditar. Ela é convincente. Muito convincente. Claro que é, pessoas como ela sempre são. Mas e se ela estiver dizendo a verdade? E se o senhor realmente tiver armado contra ela? Lorenzo ficou tenso. Ian percebeu. Continuou. Dante está falando em investigar tudo, em revisar os casos antigos. Ele acha que o senhor mentiu para a gente. Lorenzo deu a volta na mesa e sentou-se, os dedos entrelaçados. Ian, tudo o que fiz foi para proteger vocês. Mas proteger da verdade ou de uma mentira? Lorenzo inclinou-se para a frente. Aquela mulher ia destruir vocês. Ela era fraca, instável, não tinha condições de criar 2 meninos sozinha. Então o senhor realmente armou contra ela. Não foi uma pergunta, foi uma armadilha. E Lorenzo caiu. Eu fiz o que era necessário, ele disse, a voz fria. Ela precisava sair do caminho. E precisava continuar fora. Mesmo que isso significasse forjar provas. Lorenzo hesitou, mas a arrogância falou mais alto. As provas eram irrelevantes. O resultado é o que importava. Ian sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. E agora? O senhor armou de novo? Lorenzo sorriu. Um sorriso gelado. Como eu disse, ela precisa ficar Ian fora tinha do o que caminho. precisava. Levantou-se. Entendo. Lorenzo franziu o senho. Entende? Ian virou-se na porta. Entendo que o senhor é um homem sem escrúpulos e que fez escolhas terríveis que destruíram uma família. Lorenzo levantou-se bruscamente. Como você ousa? Eu ouso porque agora eu sei a verdade. E todo mundo vai saber. Ian bateu a porta e saiu, o coração martelando no peito. Lorenzo ficou parado, processando o que havia acabado de acontecer. E então percebeu. Havia sido gravado. Pegou o telefone e ligou para Renato. Eles têm evidências. Preciso que você resolva isso. Agora. Do outro lado da linha, Renato suspirou. Lorenzo, chegou a hora de você parar. Você já foi longe demais. Você trabalha para mim. Trabalhava. Estou fora disso. E desligou. Lorenzo jogou o telefone contra a parede, estraçalhando-o. Sua empire estava desmoronando. E ele sabia. Naquela mesma noite, Ian, Dante, Ayla e Helena se reuniram novamente. Ian tocou a gravação para todos. Quando terminou, Dante estava visivelmente abalado. Ele admitiu. Admitiu tudo. Helena pegou o gravador. Com isso e as evidências antigas, temos o suficiente para reabrir o caso dela e incriminar Lorenzo. Ayla, que havia ficado em silêncio, finalmente falou. Eu não quero vingança. Todos olharam para ela surpresos. Mãe, ele destruiu sua vida, Ian disse. Eu sei, mas se eu me tornar como ele venceu. Eu só quero minha liberdade. E meus filhos. Dante segurou a mão dela. Você vai ter Mas ele isso. também vai pagar pelo que fez. Ayla olhou nos olhos dos 2 filhos e assentiu. Então vamos até o fim. E juntos começaram a preparar o confronto final com Lorenzo Antunes. Um confronto que mudaria tudo. O dia amanheceu cinzento sobre São Paulo. Nuvens pesadas cobriam o céu, prometendo chuva a qualquer momento. Ayla acordou cedo no apartamento de Helena, onde estava hospedada temporariamente. Olhou pela janela e viu a cidade acordando, indiferente aos dramas pessoais de seus habitantes. Hoje seria o dia em que tudo seria revelado, o dia em que a verdade finalmente viria à tona. Dante e Ian chegaram cedo também, trazendo café e pão na chapa.
Os quatro tomaram café juntos, em um silêncio carregado de expectativa. Não havia muito o que dizer. Todos sabiam o que precisava ser feito. Helena tinha usado seus contatos para marcar uma reunião extraordinária do Conselho da Antunes Global. Oficialmente, seria uma apresentação de resultados trimestrais, mas, na verdade, seria o palco da revelação. Lorenzo ainda não sabia. Achava que tinha tudo sob controle, que suas mentiras permaneceriam enterradas, como sempre permaneceram. Mas não hoje. Às 9 horas da manhã, os conselheiros começaram a chegar. Homens e mulheres de ternos impecáveis, carregando pastas de couro, conversando sobre mercados e investimentos. Lorenzo os cumprimentava um por um, confiante, imponente como sempre. Dante e Ian chegaram juntos, surpreendendo alguns dos presentes. Era raro ver os dois irmãos lado a lado em reuniões formais. Ian geralmente evitava essas ocasiões. "Bom dia, vovô", Dante disse, a voz neutra. Lorenzo o olhou com desconfiança. Algo no tom de Dante o incomodava. "Bom dia, vocês dois juntos. Que surpresa. Temos uma apresentação importante hoje", Ian disse sorrindo. Lorenzo não gostou do sorriso. Tinha algo de estranho nele. Algo de desafiador. "Que apresentação?" "Você vai ver", Dante respondeu. Todos se sentaram ao redor da enorme mesa de mogno. Lorenzo na cabeceira, como sempre. Dante e Ian de um lado. Os conselheiros distribuídos pelos outros lugares. A reunião começou normalmente. Números foram apresentados, gráficos projetados, análises discutidas. Lorenzo começou a relaxar. Talvez estivesse sendo paranoico. Mas então Dante levantou-se. "Senhores e senhoras, antes de prosseguirmos, meu irmão e eu temos algo importante a compartilhar com todos." Lorenzo sentiu o estômago apertar. "Dante, isso não está na pauta." "Deveria estar", Ian disse, também se levantando. Os conselheiros trocaram olhares confusos. Dante pegou um controle remoto e ligou o projetor. A tela mostrou uma imagem antiga. Caetano Antunes, segurando 2 bebês, sorrindo. "Muitos de vocês conheceram meu pai", Dante começou. Caetano Antunes, um homem brilhante, promissor, que partiu tragicamente há 23 anos. Lorenzo estava pálido. "O que você está fazendo?" "Estou contando a verdade, vovô. Algo que você nunca fez." Dante clicou novamente. Outra imagem apareceu. Ayla, jovem, sorridente, ao lado de Caetano. "Esta é Ayla Vasconcelos, minha mãe. A mulher que meu pai amava. A mulher que nos deu à luz." Murmúrios encheram a sala. "Vocês sabem o que aconteceu com ela?" Dante continuou. "Durante anos, meu irmão e eu fomos levados a acreditar que ela nos havia abandonado, que era uma pessoa instável, irresponsável. Mas a verdade é outra." Ian assumiu a palavra. "A verdade é que nossa mãe foi afastada de nós através de acusações falsas, evidências forjadas e manipulação judicial. Ela passou 20 anos presa por um crime que não cometeu." Lorenzo levantou-se bruscamente. "Isso é absurdo. Você não tem provas de nada." "Temos sim", Dante disse calmamente, "e vamos mostrar." Clicou novamente. Documentos começaram a aparecer na tela. Registros judiciais, depoimentos contraditórios, evidências manipuladas. "Contratamos investigadores independentes", Ian explicou. "Eles revisaram todo o caso e descobriram inúmeras irregularidades. Testemunhas que foram pagas, documentos adulterados, imagens de segurança editadas." Um dos conselheiros, um homem de cabelos brancos chamado Alberto, se inclinou para a frente. "Vocês estão dizendo que houve fraude judicial?" "Exatamente", Dante confirmou. "E sabemos quem orquestrou tudo." Todos os olhos se voltaram para Lorenzo. "Isso é uma farsa", Lorenzo gritou. "Uma tentativa de me desestabilizar." "Então explique isso", Ian disse, e tocou o áudio. A voz de Lorenzo encheu a sala, clara e inconfundível. "Eu fiz o que era necessário. Ela precisava sair do caminho. E precisava continuar fora. As provas eram irrelevantes. O resultado é o que importava." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lorenzo cambaleou apoiando-se na mesa. Seu rosto estava vermelho, as veias saltando nas têmporas. Vocês me gravaram." "Você confessou, vovô", Dante disse.
Confessou que destruiu a vida de uma mulher inocente, que separou uma mãe de seus filhos, que mentiu para nós durante 23 anos. Alberto levantou-se indignado. Lorenzo, isso é verdade? Lorenzo olhou ao redor, procurando aliados, mas encontrou apenas olhares de choque e reprovação. Eu fiz o que era melhor para meus netos, ele gritou. Aquela mulher não era adequada. Ela ia destruí-los. Quem deu a você o direito de decidir isso? Ian perguntou, a voz tremendo de emoção. Quem deu a você o direito de nos tirar nossa mãe? Eu sou seu avô. Eu cuidei de vocês. Você nos mentiu. Dante rebateu, finalmente deixando a raiva transbordar. Você construiu nossa vida inteira em cima de uma mentira. Lorenzo apontou o dedo para eles. Vocês são ingratos. Tudo o que têm devem a mim. Não devemos nada a um homem que destruiu nossa família, Ian disse. Alberto bateu a mão na mesa. Lorenzo, você está sendo acusado de crimes graves. Fraude, falsidade ideológica, corrupção. Como presidente deste conselho, não posso ignorar isso. Você não tem autoridade para me julgar. Lorenzo rugiu. Tenho, sim. E uso essa autoridade para removê-lo imediatamente da presidência da Antunes Global, aguardando investigação completa. Outros conselheiros assentiram, alguns vocalmente, outros em silêncio. Lorenzo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tudo pelo que havia trabalhado, tudo pelo que havia lutado, desmoronando em questão de minutos. Vocês vão se arrepender disso, ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Todos vocês. A única pessoa que vai se arrepender aqui é você, Dante disse. Porque nós vamos garantir que a justiça seja feita. Para nossa mãe, para nosso pai, para todos que você machucou ao longo dos anos. Lorenzo olhou para os netos e, pela primeira vez em décadas, sentiu algo que não estava acostumado a sentir. Medo. Saiu da sala trôpego, as pernas bambas, o coração acelerado. Atrás dele, os conselheiros já discutiam os próximos passos, falando em auditorias, investigações, processos. No corredor, Lorenzo encostou-se na parede tentando recuperar o fôlego. Sentiu uma dor aguda no peito. Levou a mão ao coração, ofegante. Senhor Antunes! Uma secretária gritou, correndo até ele. O senhor está bem? Mas Lorenzo não estava bem. A dor aumentava, irradiando pelo braço esquerdo. Suas pernas cederam. A última coisa que viu antes de desmaiar foi o rosto de Dante, olhando para ele do outro lado do corredor. Sem pena, sem remorso, apenas justiça. Lorenzo foi levado às pressas para o hospital. Os médicos diagnosticaram um infarto agudo do miocárdio. Grave, mas não fatal. Pelo menos não ainda. Dante e Ian foram até o hospital. Não por afeto, mas por obrigação. Helena e Ayla os acompanharam. Na sala de espera, Ayla olhava para o corredor que levava à UTI, onde Lorenzo estava internado. Eu deveria sentir satisfação, ela disse baixinho. Mas só sinto vazio. Helena segurou sua mão. É porque você é melhor do que ele. Ayla sorriu tristemente. Ou talvez seja porque desperdicei 20 anos odiando quando poderia ter vivido. Você vai viver agora, Ian disse, sentando-se ao lado dela. Nós vamos viver. Juntos. Dante estava em pé, olhando pela janela. Ayla se aproximou dele. Você está bem? Dante não respondeu imediatamente. Ficou em silêncio, processando tudo. Eu passei a vida inteira tentando ser como ele, disse finalmente. Frio, implacável, calculista. E agora descobri que ele não era um modelo, era um monstro. Você não é como ele, Dante, Ayla disse suavemente. Você tem coração. Sempre teve. Só precisava lembrar disso. Dante virou-se para ela, os olhos marejados. Eu sinto muito, mãe, por tudo. Por não ter acreditado em você. Por ter sido tão duro. Ayla abraçou o filho. Você acreditou quando importava. É tudo o que eu precisava. Os dias seguintes foram intensos. As gravações e evidências foram entregues às autoridades. O caso de Ayla foi reaberto, e dessa vez, com toda a verdade exposta, o resultado foi diferente. Sua condenação foi anulada. Seu nome, limpo. Lorenzo foi indiciado por múltiplos crimes: fraude processual, corrupção, falsidade ideológica. Enquanto se recuperava no hospital, policiais montavam guarda em sua porta. Quando tivesse alta, seria transferido para a prisão. A notícia correu como fogo pela mídia.
magnata dos investimentos acusado de forjar caso contra a mãe de seus netos. Os jornais estampavam sua foto, não mais como o poderoso Lorenzo Antunes, mas como um criminoso. O império que ele construiu começou a ruir. Investidores retiraram fundos, clientes cancelaram contratos. A Antunes Global entrou em crise. Dante e Ian assumiram temporariamente a gestão da empresa, não para salvá-la, mas para garantir que todos os funcionários fossem tratados com dignidade durante a transição. Um mês depois do confronto, Lorenzo recebeu uma visita inesperada no hospital. Ayla. Ela entrou no quarto onde ele estava acamado, conectado a tubos e monitores. Lorenzo a olhou com surpresa e algo que poderia ser confusão ou medo. "Por que você está aqui?" Ele perguntou a voz fraca. Ayla puxou uma cadeira e sentou-se. "Porque eu não quero carregar ódio pelo resto da vida." Lorenzo desviou o olhar. "Você deveria me odiar. Eu odiei. Durante muito tempo. Mas ódio é um peso que eu não quero mais carregar. Então o que você quer?" Ayla respirou fundo. "Eu quero que você saiba que, apesar de tudo, meus filhos são homens bons. Não por causa de você, mas apesar de você. E que o amor sempre vence. Sempre." Lorenzo fechou os olhos, e pela primeira vez em sua vida, uma lágrima escapou. "Eu perdi tudo," ele sussurrou. "Você escolheu perder." "Quando escolheu o controle ao invés do amor, o poder ao invés da família. Eu só queria protegê-los. Você queria controlá-los. Há diferença." Lorenzo abriu os olhos olhando para ela. "Você me perdoa?" Ayla pensou por um longo momento. "Eu te liberto. Do meu coração, da minha mente, da minha vida. Mas perdão é algo que você vai ter que buscar em outro lugar. Com seus netos, com Deus, consigo mesmo." E levantou-se para sair. "Ayla," Lorenzo chamou. Ela parou, mas não se virou. "Obrigado. Por ter criado meus netos tão bem, mesmo de longe." Ayla saiu sem responder. Algumas palavras chegam tarde demais para fazer diferença. 3 meses depois, Dante e Ian anunciaram publicamente a criação de uma nova organização. Não era uma empresa. Era uma ONG chamada Presença, dedicada a defender mulheres injustamente presas e separadas de seus filhos. A primeira assistida foi, simbolicamente, a própria Ayla. Mas logo outras mulheres começaram a procurar ajuda. Mulheres com histórias parecidas, mulheres que haviam sido separadas de seus filhos por sistemas falhos, por manipulações, por injustiças. Dante descobriu que havia propósito além dos lucros, que usar suas habilidades para ajudar ao invés de acumular trazia uma satisfação que dinheiro nunca trouxe. Ian finalmente encontrou a paz que procurava. Trabalhar lado a lado com a mãe e o irmão, reconstruindo vidas, trouxe sentido a tudo o que havia passado, e Ayla, pela primeira vez em décadas, sentiu-se completa. Tinha seus filhos de volta. Tinha um propósito. Tinha finalmente liberdade. Lorenzo passou seus últimos meses em uma clínica particular, onde cumpria prisão domiciliar devido à saúde debilitada. Desenvolveu uma doença degenerativa que o enfraqueceu rapidamente. Dante e Ian o visitavam ocasionalmente, não por afeto, mas por um senso de dever que herdaram dele, ironicamente. Em uma dessas visitas, pouco antes do fim, Lorenzo pediu para falar com os dois a sós. "Eu errei," ele disse, a voz fraca e trêmula. "Errei muito. Com vocês, com seu pai, com sua mãe." Dante e Ian apenas ouviram. "Eu achei que estava fazendo o certo, que estava protegendo vocês, mas eu estava apenas protegendo o meu próprio medo, medo de perder o controle, medo de não ser necessário." "O senhor nunca foi desnecessário, vovô," Ian disse suavemente. "Mas você escolheu ser temido ao invés de amado." Lorenzo assentiu lentamente. "Foi meu maior erro." Houve um longo silêncio. "Vocês podem me perdoar?" Lorenzo perguntou finalmente. Dante olhou para o irmão e então para o avô. "Nós podemos tentar com o tempo." Não era o perdão completo que Lorenzo esperava, mas era mais do que ele merecia. E ele sabia. Lorenzo faleceu 3 semanas depois, sozinho em seu quarto, cercado de riquezas, mas vazio de afeto. Sua partida foi noticiada nos jornais, mas sem a pompa que ele sempre imaginou que teria. Era apenas mais uma notícia.
Mais um homem poderoso que caiu. O enterro foi pequeno, apenas família direta e alguns funcionários antigos. Não houve discursos grandiosos. Não houve lágrimas abundantes. Apenas um silêncio respeitoso diante de uma vida que poderia ter sido diferente. Ayla não foi ao enterro, mas enviou flores, lírios brancos, os mesmos que Lorenzo levava ao túmulo de Caetano todos os anos. Era seu jeito de dizer que o ciclo havia terminado, que o ódio havia sido enterrado junto com ele. 6 meses depois da partida de Lorenzo, em um sábado ensolarado, Dante, Ian e Ayla visitaram o cemitério da Consolação. Subiram a mesma colina que Lorenzo subia todos os invernos, até chegarem ao túmulo de mármore negro com detalhes em ouro. Caetano Antunes. Ayla ajoelhou-se diante da lápide, tocando o mármore frio com as mãos. Dante e Ian ficaram de pé ao lado dela, cada um com uma mão em seu ombro. "Oi, meu amor", Ayla sussurrou. "Demorou, mas eu consegui. Nossos meninos estão aqui. Eles cresceram, ficaram lindos, ficaram bons. Você ficaria tão orgulhoso?" As lágrimas escorriam livremente por seu rosto, mas eram lágrimas de paz, não de dor. "Eu cumpri minha promessa. Cuidei deles, mesmo longe, mesmo sem estar presente. Meu amor por eles nunca morreu. E agora, finalmente, estamos juntos." Dante se ajoelhou ao lado da mãe, tocando também a lápide. "Pai, eu não tive a chance de te conhecer, mas através da mãe, através das histórias, eu sinto como se conhecesse. Você era corajoso, era amoroso, era tudo o que eu quero ser." Ian também se ajoelhou do outro lado. "A gente vai honrar sua memória, pai. Não através de dinheiro ou poder, mas através de amor, através de justiça, através de presença." Ficaram ali por um longo tempo, os 3 juntos, unidos pela dor e pela cura. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Ayla olhou para trás mais uma vez. "Descanse, Caetano. Nós estamos bem agora." E pela primeira vez em 23 anos, ela realmente acreditou nisso. Desceram a colina juntos, mãe e filhos lado a lado. O sol brilhava forte, derretendo o frio do inverno paulistano. À frente deles, a cidade se estendia, cheia de possibilidades, de recomeços, de vida. O passado não os possuía mais. As mentiras não tinham mais poder. O controle havia sido quebrado. Tudo o que restava era amor. E amor descobriram. Era mais forte do que qualquer império, mais duradouro do que qualquer fortuna, mais verdadeiro do que qualquer mentira. Ayla segurou as mãos dos filhos enquanto caminhavam. "Obrigada", ela disse. "Por quê?" Ian perguntou. "Por terem me encontrado, por terem acreditado, por terem lutado." Dante apertou a mão dela. "Nós que temos que agradecer. Você nunca desistiu de nós." Ayla sorriu. "Nunca desistiria. Vocês são minha vida." E juntos deixaram o cemitério para trás. Não carregavam mais o peso da ausência. Não carregavam mais a dor da separação. Não carregavam mais as mentiras de Lorenzo. Carregavam apenas uns aos outros. E isso era tudo o que precisavam. 3 anos depois, a ONG Presença se tornou referência nacional. Havia ajudado mais de 200 mulheres a recuperarem suas vidas, a se reencontrarem com seus filhos, a reconstruírem suas histórias. Dante deixou completamente o mundo corporativo. Descobriu que sua verdadeira vocação era usar sua inteligência analítica para desmontar injustiças, não para acumular fortunas. Ian expandiu os projetos sociais, criando redes de apoio, oferecendo capacitação profissional, construindo pontes entre o sistema prisional e a sociedade. E Ayla, finalmente livre de todas as acusações, tornou-se a voz de tantas mulheres que não tinham voz. Viajava pelo país dando palestras, contando sua história, inspirando outras a nunca desistirem. Numa tarde de primavera, os 3 estavam no escritório da ONG quando uma jovem mulher entrou, trazendo uma criança pela mão. "Meu nome é Juliana", ela disse, a voz trêmula. "Eu fui separada da minha filha há 5 anos. Acusações falsas. E eu ouvi que vocês podem me ajudar." Ayla se levantou estendendo a mão. "Pode contar conosco. Nós sabemos exatamente pelo que você está passando." Juliana começou a chorar aliviada. E Ayla a abraçou.
lembrando-se de como era estar sozinha, assustada, sem esperança. Mas agora ela podia oferecer algo que ninguém ofereceu para ela naquela época: presença, apoio, verdade. A história de Lorenzo Antunes tornou-se um conto de advertência sobre como o controle pode destruir o que mais amamos, sobre como mentiras, por mais bem-intencionadas que pareçam, sempre cobram seu preço. Mas a história de Ayla, Dante e Ian tornou-se inspiração, sobre resistência, sobre amor que sobrevive à separação, sobre verdade que sempre encontra caminho, e sobre como família não é apenas sangue, é escolha, é presença, é luta. Numa noite tranquila, anos depois de tudo, Ayla estava em casa, na pequena mas aconchegante casa que comprara com a indenização recebida do Estado, quando ouviu a campainha tocar. Abriu a porta e encontrou Dante e Ian, segurando uma caixa. "O que é isso?" ela perguntou, curiosa. "Abra", Dante disse, sorrindo. Ayla abriu a caixa. Dentro havia centenas de cartas, suas cartas. As que ela escrevera durante 20 anos na prisão. "Como você..." Ela começou, mas a voz falhou. "O vovô as guardou", Ian explicou. "Todas. Em um cofre secreto. Achamos quando estávamos esvaziando a mansão." Ayla pegou uma das cartas, reconhecendo sua própria letra. Abriu e leu. "Meus amores, hoje eu sonhei com vocês. Sonhei que estávamos na praia, construindo castelos de areia. Vocês riam. E eu era feliz. Quando acordei, chorei. Mas também sorri, porque um dia eu prometo, esse sonho vai se tornar realidade." As lágrimas caíram sobre o papel amarelado. "Ele guardou todas", ela sussurrou. "Por quê?" "Talvez porque no fundo ele soubesse que estava errado", Dante disse. "Talvez fosse sua forma de manter um pedaço de consciência." Ou talvez, Ian acrescentou, ele quisesse que um dia a verdade fosse descoberta, que um dia isso chegasse até nós. Ayla abraçou os 2 filhos. "Não importa mais. O que importa é que estamos juntos." E naquela noite, os 3 sentaram-se juntos e leram cada uma daquelas cartas. 20 anos de amor condensados em papel. 20 anos de esperança que nunca morreu. Quando chegaram à última carta, Ayla olhou para os filhos. "Sabem o que eu escrevi na última?" "O quê?" Ian perguntou. Ayla sorriu. "Eu escrevi: hoje é meu último dia aqui. Quando vocês lerem isso, eu estarei livre. E vou encontrá-los. Não sei como, não sei quando, mas vou. Porque o amor não conhece paredes, não conhece distância, não conhece tempo. O amor sempre encontra um caminho. Eu sempre vou encontrar vocês." Dante limpou as lágrimas dos olhos. "E você encontrou." "Eu encontrei", Ayla confirmou. "E nunca mais vou deixar vocês irem." Os 3 permaneceram abraçados, em silêncio, saboreando a presença um do outro. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético. Mas ali dentro, naquela pequena casa, o tempo parou. Porque finalmente, depois de tanto sofrimento, tanta dor, tanta luta, eles tinham o que sempre desejaram. Uma família, verdadeira, presente, completa. E nada, absolutamente nada, poderia tirar isso deles novamente. O amor havia vencido, como sempre vence. Porque o amor não está nos grandes gestos ou nas fortunas acumuladas, está na presença, no olhar, no abraço, na escolha diária de permanecer. Ayla, Dante e Ian escolheram permanecer, juntos, para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ayla, Dante e Ian tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, resistência e reencontro, deixe seu like. Inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo quando tudo parece perdido. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você acreditar no poder dos laços familiares. Até breve.